Tudo bem, pessoal? Vamos a mais uma aula para certificação Linux para a prova LPQ1. E essa aula ela é feita em cima da apostila que é cedida pelo Instituto Linux, que é praticamente a apostila base aí para poder realizar a prova LPQ1. Nas últimas aulas a gente veio trabalhando algumas questões ligadas ao firmware. Nós estudamos a questão da BIOS, da UEFI, nós estudamos a questão do bootloader, que é a segunda etapa de carregamento do sistema. Depois nós estudamos a questão do init transfers, que é a questão do carregamento dos drives, que acontece logo depois do bootloader. É o primeiro momento aqui que o sistema liga. Depois a inicialização da CPU, memória, a questão do kernel, que passa a ser aí ligado, né, depois que o init transfers ele faz aí o processo já de inicialização, de ligação, né, do sistema. Depois a questão do etc fstab, que é criado, e o init PID1 também criado e o sistema pronto para funcionar. Bom, nessa aula a gente vai trabalhar a questão dos dois padrões que existem, o systemv e o systemd. Inicialmente, o systemv ele é um gerenciador de serviços baseados no sysinit. Ele controla os daemons, né, os recursos que vão estar disponíveis, e ele emprega uma série de níveis de execução dentro do sistema. O systemd também possui níveis de execução, mas os nomes são diferentes, que são utilizados hoje no systemd e no systemv. No systemv, o conceito é de room levels, e a gente tem os room levels que vai de 0 a 6, e eles são projetados pelos criadores lá da distribuição para atender determinados propósitos específicos. Então, o systemd ele já é um pouco diferente, ele é a evolução do systemv. O systemv, ele, para alguns, ele apresentava aí algumas questões no momento de inicializar, poderia acontecer falhas, ele não tinha aí um processo paralelo para acelerar o processo. Alguns alegavam que talvez fosse um pouco lento a entrada do systemv, e aí passou a criar o systemd, visando aí diminuir a quantidade de erros, de falhas, principalmente no momento de ligar a máquina, de inicializar. O systemd ele gerencia os sistemas e serviços com uma camada de compatibilidade para os comandos de níveis de execução. O systemd ele possui uma estrutura concorrente, ou seja, paralela, que emprega também sockets, debus para ativação de serviços e execução de demos. O que acontecia muitas vezes no systemv muitas vezes havia muitos processos zumbis que ficavam parados na máquina, né, se movimentando lá dentro, mas sem finalidade, ocupando memória e muitas vezes até criando problema de rede. No systemd, isso acabou à medida que foi criado os cgroups. Os cgroups, eles gerenciam os grupos de processos. Então, processo pai, processo filho, eles praticamente, quando um processo pai morre, o filho também morre, não ficando solto dentro do sistema, como se fosse um processo zumbi. O snapshot é como se fosse o salvamento do sistema no momento em que acaba a energia ou que tem algum problema na máquina. Aquela seção atual ela passa a ser recuperada. Há também o controle de ponto de montagem e o controle de serviços baseados em dependência, que facilita a instalação e a utilização de dependências dentro do sistema. Então, nos últimos anos, a maioria das grandes distribuições Linux adotou
A maioria, né, dessas distribuições acabou adotando o systemd, e isso hoje vem sendo um geral. O systemd vem funcionando muito bem para todas as distribuições. O Upstart, ele é uma tentativa também de substituir o processo do systemd. Ele foi feito aí pela Ubuntu, ele durou algum tempo, mas a Ubuntu depois também acabou substituindo pelo systemd. Então, o que nós temos é inspeção de inicialização. Então, às vezes ocorrem erros durante o processo de inicialização, mas nem sempre eles são críticos a ponto de interromper o sistema. Mas muitas vezes o administrador de sistema precisa saber quais erros são esses. E aí existem alguns comandos que vão possibilitar que a gente possa verificar alguns erros. Então, esses erros resultam em mensagens que podem ser usadas para investigação futura, como se fossem logs, e elas geram mensagens de erro e informações dentro do sistema. Então, o espaço de memória em que o kernel armazena essas mensagens inclui as mensagens de inicialização e o chamado buffer do anel de kernel, aonde essas mensagens vão ficar guardadas. São mantidas nesse buffer, mesmo quando não são exibidas durante o processo de inicialização, e quando uma animação é exibida, em vez da mensagem, o buffer do anel de kernel, ele perde todas as mensagens quando o sistema é desligado. Então ele só vai funcionar naquele momento em que a máquina ligou, e aí você consegue verificar essas informações. Um desses comandos é o comando demesg. Vamos aí então ao comando demesg. O comando demesg, ele possibilita aí a visualização dessas informações dentro do sistema, tudo que está acontecendo naquele momento, tudo que aconteceu em um determinado momento, às vezes da própria inicialização do sistema. Isso facilita muito a utilização do sistema. Então, por exemplo, vamos dar aqui o demesg pipeless, para a gente conseguir visualizar bem lentamente. Então, o demesg vai facilitando aí observar todas essas informações, o que aconteceu na CPU, na placa, na memória, todas as informações que foram passando por dentro do sistema, todos os dados que foram passando foram gerando aí informações para o usuário, ou no caso aqui para o administrador de rede, né, que vai fazer a verificação dessas informações aqui. Então, a saída do demesg, ela pode ter centenas de linhas, é uma quantidade enorme de informação. Essas informações elas são perdidas à medida que desliga a máquina. No sistema baseado em systemd, o comando journalctl, ele também mostra algumas mensagens do tipo. Então, o journalctl é algo muito parecido aqui com o demesg, também traz informações do tipo sobre o momento em que a máquina liga, as informações que vão gerando aqui dentro do sistema. Bom, outro comando aí que também é utilizado para verificação das informações é o comando /var/log. Então, se ocorrer um erro crítico e o sistema operacional for incapaz de continuar o processo de inicialização depois de carregar o kernel, o inittransfs ele possibilita que a mídia de inicialização alternativa possa ser usada para iniciar o sistema e acessar o arquivo de sistema correspondente. Então, essa é uma forma de resgate aí do sistema, onde se carrega o kernel, né, através de um pendrive, de uma outra mídia, que possibilita aí
que o sistema possa ser recarregado se houver algum tipo de erro, algum tipo de falha. Então é isso, pessoal. Essa aula fica por aqui e até a próxima aula. Até mais!